Sejam bem-vindos à TV Púlpito do Sertão Reformado. Amém. Tome os vossos assentos, ovelhas preciosas do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Como é bom aqui nos encontrarmos. Como dissemos no início, é a nossa segunda Escola da Fé de 2026. E nós teremos, querendo o triuno e majestoso Deus, 53 quintas-feiras. Então você vai colocar na sua agenda, cada quinta-feira, hoje é 2/53. Próxima quinta, 3/53, e assim sucessivamente, até a última quinta-feira de 2023. Qual é o objetivo disso, pastor? Disciplina. Nós somos também desafiados por disciplina. Disciplina. Com alguns cuidados, quando você faz isso, você se sente desafiado. É um alto desafio no Senhor e para a glória do Senhor. Assim também, as nossas EBDs, vamos seguir essa rota. Assim também os nossos encontros pactuais aos domingos, às 18 horas. Combinado? Combinadíssimo, não é? Vamos orar. Já tivemos o primeiro momento de oração e vamos orar mais. A oração é meio de graça. Está lá um dos nossos manuais de doutrina reformado, conhecido como Catecismo Maior, elaborado com base nas Escrituras. Está aí, Érica, mais um material que você pode adquirir aí, Catecismo Maior de Westminster. A nossa igreja vai adquirir o de bolso para poder ofertar para quem está chegando. Confissão de Fé de Westminster, Catecismo Maior e Breve Catecismo. O meio de graça. Vamos orar. Vamos orar. Qual o evangelho, em qual evangelho o momento de oração de Cristo é mais citado? Qual o autor do evangelho, dos 4, cita com mais frequência Cristo orando? Com exceção dos oficiais da igreja. Existe um evangelho, todos citam Jesus, os momentos de oração de Jesus, mas tem um que você percebe uma intensidade a mais. Ele vai trabalhando, antes de qualquer decisão de Cristo, você vai encontrá-lo orando. Qualquer ação, antes orando, com mais intensidade. Repito, os 4 evangelhos narram Cristo orando, mas esse evangelho, inclusive muitos autores, escritores, já escreveram livros falando sobre a teologia da oração baseada nesse evangelho. O evangelho de Deus segundo Lucas. Lucas é quem mais cita com intensidade os momentos de oração de Jesus. Lucas. E existem bons livros escritos também em virtude disso. Então vamos orar então? Vamos orar pela nossa cidade de Petrolina e pela nossa cidade de Juazeiro, muito especialmente para que os petrolinenses e juazeirenses conheçam e reconheçam verdadeiramente Jesus como Senhor e Salvador. Eles conheçam o verdadeiro Cristo e não caricaturas de Cristo que muitas vezes é anunciado por aí. O verdadeiro Cristo, na linguagem do apóstolo Paulo escrevendo aos Coríntios, o Cristo crucificado. Capítulo 2 da primeira carta aos Coríntios, ele disse assim, preparando o sermão de domingo, e aí eu fui até o capítulo 2, você vai encontrar Paulo dizendo, quando eu fui ter convosco, lá em Corinto, que eu nada quis saber. A minha mensagem não foi outra, senão Cristo, e este crucificado. Vamos orar então? Pela cidade de Petrolina, cidade de Juazeiro, é bom ver o pastor Bruno ali com a família, que bom, guerreirão, vê-los aqui, Marina, sogra, os filhos da aliança, a família está crescendo, né, guerreiro? Que bom ver vocês aqui, alegrou-nos muito também. Rico, chega aqui, guerreiro, é você que vai fazer a sua oração, chegou o momento de ampliar, os presbíteros orarão, mas também os homens, as mulheres, às quintas-feiras, oração específica.
Só por isso, petrolinense e juazeirense, que o verdadeiro Cristo, o crucificado, seja conhecido como Senhor e Salvador. Mas para isso, a igreja precisa ir ao encontro dessas pessoas. Vamos orar então? Você toma uma bênção e coragem, e vamos orar com você no final dizendo amém. Então oremos, guerreirão. Amém. Glória a Deus. Pai amado, Pai querido, nessa noite, nós queremos levantar um clamor, Senhor, pela Tua igreja e pelos aqueles que ainda não conhecem o Evangelho, ainda não conhecem Jesus Cristo, Senhor. Em nome de Jesus, Senhor, eu quero te pedir, Senhor, coragem para a igreja, Senhor. Quero te pedir intrepidez, Senhor, ao falar, para que eles possam, Senhor, verdadeiramente sair daqui de dentro como soldados de Cristo, para pregar o Evangelho em tempo e fora de tempo a toda criatura, Senhor. Usa cada um que está aqui, Senhor. Em nome de Jesus, Pai, nós clamamos, pois sabemos que nós precisamos do Teu Espírito Santo, Senhor. Nós precisamos estar revestido com Tua armadura, Senhor, fortalecido no Senhor e na força do Seu poder, Pai. Pois lá fora encontraremos muitas barreiras, Senhor. Mas nesse momento eu quero te pedir, Senhor, pela vida de cada um, Senhor, da primeira igreja presbiteriana, como também das demais igrejas, Pai. Usa cada um, coloca no coração, Senhor, aquela chama para pregar o Evangelho, Senhor, em nome de Jesus, Senhor. Quero te pedir também, Senhor, visita aquelas pessoas que o Senhor já tem um chamado, Senhor. Vem, Senhor, na nossa cidade de Petrolina, na cidade de Juazeiro, Senhor, preparando, Senhor, nossos encontros, Pai, com essas pessoas, para que elas possam receber a Tua palavra, Senhor, com o coração aberto, Senhor, com o coração como aquele solo fértil, que a semente caiu e brotou, Senhor. Em nome de Jesus, nós sabemos que Teu Espírito Santo é quem pode fazer isso acontecer, mas nós também queremos, Senhor, ter ousadia para sair e pregar esse Evangelho, Senhor. Em nome de Jesus, Senhor, coloca no coração de cada um que está aqui, em nome de Jesus, Senhor, essa vontade de pregar, de evangelizar, Senhor. E prepara essas pessoas para receber essa palavra, essa mensagem, Senhor. Em nome de Jesus, nós sabemos, Pai, e nós clamamos a Ti, Senhor. Pois nós precisamos de ousadia, de intrepidez, Senhor. Estar revestido com Tua armadura, Senhor. Pois muitas são as lutas, muitas as batalhas. Mas independente das lutas e das batalhas, Senhor, nós somos servos Teus, embaixadores em Cristo, para anunciar esse Evangelho, Pai. Capacita, Senhor, esse povo. Em nome de Jesus, Senhor. Amém. 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 Ser tu uma bênção e coragem no Senhor e para a glória do Senhor. É isso aí. Lembrando que quem quer orar mais, a nossa amada igreja, a primeira igreja presbiteriana de Petrolina, ela tem às quintas-feiras a Escola da Fé, reunião de doutrina, oração e celebração. Às quartas-feiras, o nosso lindo projeto Ana. Então, meu irmão, não custa nada você entrar lá, entrar no link, é uma oração, é uma reunião de 1 hora. Parceria com o SAF, o PH, e eu vou dar uma recomendação intensa domingo. Que entre também o MP, que entre também o UPA. Eu só vou poupar o CP, porque as criancinhas às vezes dormem cedo, vão para a escola no outro dia. E nós temos também amigos em oração. Está querendo orar? Então bora! E nós temos já um bom tempo, o cantinho de oração, às 17h30. Você gosta de orar? Por onde tu andas? Às 17h30, eu chego aqui, abro lá o quartinho, lá a sala, Jade vai para lá com outras irmãs, Raquel, e cadê você? Por onde andas? Além do mais, todos os nossos encontros eclesiais, muita oração, muita oração, muita oração. Seja no EBD vai ser assim, culto pactual vai ser assim, oração é elemento de culto na perspectiva reformada. Oração é elemento de culto. Agora, como oramos é circunstância. Como oramos, de 2 em 2, de 3 em 3, não é? É claro que num culto pactual, para não gerar uma certa desordem, a gente tem alguns limites, mas é oração, orar e orar. Vamos fazer mais uma oração agora. Orar pela obra missionária. Jerusalém, Judéia, Samaria, até os confins da terra.
Queremos ver mais e mais esta amada igreja, a primeira igreja presbiteriana de Petrolina, ajudando os plantadores de igreja e plantando também outras igrejas. Aliás, nós temos abraçado plantadores, temos abraçado missionários. E falando nisso, eu quero que vamos orar agora, fazer uma oração específica pelo o missionário lá de Serrita. Me ajuda aí, Carlos Valente, Tereza. É Serrita lá a região? Serrinha. Serra do Marinheiro, o missionário Simão de Piauí. É o missionário Eugênio. Já esteve aqui, lembram? Existe a possibilidade, a gente não garante, dessa igreja aqui abraçá-lo. Mas primeiro eu vou lá, irei lá. Pode levar o recadinho que em março eu irei lá. Eu irei lá com uma vou falar sobre isso já já. Eu irei com uma equipe, eu irei lá, porque a gente precisa conversar com ele para saber se ele sabe ser submisso, não é? Porque a igreja do Senhor tem ordem. Se ele souber ser submisso, será um prazer a gente abraçar. E sábado agora, está indo uma equipe aqui da igreja, e eu louvo a Deus pela vida de Carlos Alencar e Tereza Alencar, para fazer um trabalho lindo lá em... Me ajuda aí de novo, Tereza. Serra do Marinheiro. Está indo Wanda, está indo Edneia, João, olha que coisa boa, Jaqueline. Então, que trabalho lindo, gente, é isso aí. Vamos orar só por esse trabalho de sábado agora. E vamos estender para a obra ampla. Quando eu falo do Eugênio, se ele sabe trabalhar com o conselho, porque é necessário. A igreja do Senhor, ela não é acéfala, né? Ela tem cabeça. A principal cabeça quem é? É Cristo. E ele, como principal cabeça, também levantou líderes para a igreja. Agora, de passagem, posso dizer, é um servo de Deus. Ele já esteve aqui, as fotos que foram mostradas aqui, é apaixonante. Tereza Alencar compartilhou comigo recentemente fotos desse novo campo. É só quem teme a Deus que vai fazer um trabalho daquele lá. É inacreditável, é inimaginável que em pleno século XXI ainda exista povo nosso aqui no nosso sertão sem água. Sem água. Missionário Eugênio. Esse aí precisa, a próxima vez que ele voltar aqui, você precisa também ter uma foto com ele e postar no Instagram. Acabei de conhecer aqui o missionário Eugênio, que bênção! Então, Tereza Carlos Alencar, leve para ele essa mensagem de que o nosso colégio pastoral vai avaliar. Combinamos que antes iremos lá, eu irei lá com uma comissão daqui. Primeiro para abraçá-lo, dar um cheiro nele, mas vocês já estão indo representando a igreja. Tem o nosso apoio aí, ok? Coisa linda, coisa boa. Breno Luiz, chega aqui, garoto. Breno Luiz, ó. Breno, chega aqui, é você. Breno Luiz é um outro, rapaz. Você vai orar por isso, Breno, pela viagem do nosso irmão sábado. Um trabalho lindo. Aliás, já houve um trabalho anterior lá, gente. No mês de... para casais. Novembro. Nós somos 50 a mais, guerreiro. Eu também já estou com minha mente, somos 50 a mais. No mês de novembro, foi antes, mulher. Foi outubro. Foi outubro. Teve um trabalho lindo lá sobre casais, gente. Um trabalho lindo. Salvo engano, dessa vez só foram vocês, não foi? E foi muito lindo. A gente precisa destacar isso. É muito importante destacar isso. Isso é obra do Senhor. Aí eu olhei para Carlos e Tereza agora, lembrei de Áquila e Priscila, que eu vou citá-la já já. Breno, tudo bem contigo, guerreirão? Então vamos fazer uma oração por missões e orar pela viagem da nossa turma aqui, sábado, para essa região ali do Araripe. Isso. Só citar isso aí que o Senhor Deus sabe. Serra do Marinheiro, guerreirão. Serra do Marinheiro. Ele está falando isso porque o Vandinha está bem pertinho dele, mas ele não tem mais 30 menos, não. É 40 a mais também, viu? Serra do Marinheiro. Ore pelo missionário Eugênio, pela sua família, pelos irmãos que irão, que eles possam ir em paz e voltar em paz. Vamos orar então? Ser tu uma bênção e coragem.
Senhor Deus, queremos te agradecer pela vida dos irmãos que estão dispostos, Pai, a ser instrumentos teus onde estão, e a serem bênção na vida de locais tão necessitados, onde estão tão poucas pessoas estão dispostas a ir, Pai. Abençoa a igreja nessa viagem, nos desperta, Pai, a ser instrumento teu, a ser tuas mãos, teus pés, a sermos bênção onde estivermos e nos irmãos que estão distantes de nós. Que seja um momento de aprendizado, de despertar, que nós possamos realmente reconhecer e abençoar, Pai, aqueles irmãos que estão precisando de apoio, de suporte financeiro, emocional, espiritual. E que nós sejamos, Pai, uma igreja missionária, disposta a ser voz profética, Pai, onde estivermos, anunciando teu reino, arrependimento e a salvação que é em Cristo Jesus. Em nome de Jesus que eu oro. Amém. Seja uma bênção, jovem, e coragem. Coragem para obedecer, amar, obedecer, glorificar o nosso Deus. Então não esqueçam, anota esse nome aí, missionário Eugênio, anota aí, e agora ficou melhor, Serra do Marinheiro. Essa ênfase aí do prefeito Humberto foi boa, Serra do Marinheiro. E parabéns, Carlos Alencar, parabéns, Tereza Alencar, parabéns a Vandinha, Edneia, o Guilherme também vai, é claro, né? E o João também falou comigo, e a Jaqueline. Que bênção. Vão levar as crianças? Muito bem, é isso aí. Em março, avisa para ele que iremos lá, se Deus quiser. Pode avisar para o Eugênio, em março eu irei lá com uma equipe, uma comissão aqui da igreja. Pode ser um presbítero, todos não dá, porque tem que ficar aqui para cuidar da amada igreja de Cristo, mas com uma equipe daqui para a gente ter uma conversa boa com aquele servo do Senhor. Uma coisa eu não tenho dúvida, ele é servo do Senhor. É missionário mesmo, na veia. Na veia. Querido Rickson, você não sabe ainda, porque eu não te falei, mas o nosso colégio pastoral, no dia de hoje, resolveu criar o Ministério de Capelania da Igreja. E você será o diretor, domingo posse, para a glória do Senhor. E depois uma reunião comigo aí para a gente orientar você. Você já faz esse trabalho, então vamos fazer agora na tutela da igreja. Você é membro da igreja, você é talentoso. Vamos trazer curso aqui também, porque tem capelania empresarial, tem capelania escolar, tem capelania universitária, tem capelania hospitalar, não é? Então, cada uma com as suas especificidades. Então, parabéns, é você e a sua esposa, casal diretor. Domingo, posse aqui à noite. E aguardem que mais bênçãos virão. É todo mundo trabalhando, é pé no acelerador. Crente que não trabalha, agora é cada um conforme o dom que recebeu. Beleza, ricos? Abra a Bíblia. Abra uma Bíblia primeiro em Mateus 16, depois Atos 19. Mateus 16, depois Atos 19. Ministério de Capelania, o nome vai ser dado já já, eu estou de olho, assim como já tem o Ministério de Ornamentação Amê de Salomão, já tem o Ministério de Visitação Onesífero, vai ter também nome aí, Ministério de Capelania X. Eu estou procurando aí algo que seja dentro de um contexto bíblico, teológico e reformado. Mateus 16, o livro é Atos, mas vamos ler Mateus 16, porque a partir de Mateus 16 vamos ler Atos 19. Aí vocês vão entender o porquê. Mateus 16. Você sabe qual uma das principais funções de um pastor da igreja? Vocês sabem? Sabem. É treinar o rebanho, é treinar os cristãos para que ele desempenhe os seus serviços. É para que ele desempenhe o seu ministério. Mas uma das coisas que é necessária é lealdade. Lealdade no Senhor e para a glória do Senhor. Mateus 16, você já sabe que texto vamos ler. Versículo 13. Vamos lá? Vamos ler juntos? Como a Ana está ali, vamos ler.
Indo Jesus para a região de Cesareia de Filipe, perguntou a seus discípulos: quem os outros dizem que é o Filho do Homem? E eles responderam: uns dizem que é João Batista, outros dizem que é Elias, e outros dizem que é Jeremias ou um dos profetas. Ao que Jesus perguntou: e vocês? Quem dizem que eu sou? Respondendo, Simão Pedro disse: o Senhor é o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então Jesus lhe afirmou: bem-aventurado é você, Simão Bar-Jonas, porque não foi carne e sangue que revelaram isso a você, mas meu Pai que está nos céus. ênfase agora. Também eu lhe digo que você é Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Eu lhe darei as chaves do reino dos céus. O que você ligar na terra terá sido ligado nos céus, e o que você desligar na terra terá sido desligado nos céus. Então Jesus ordenou aos discípulos que não dissesse a ninguém que ele era o Cristo, pelo menos por enquanto, naquele momento. ênfase no versículo 18. Também eu lhe digo que você é Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Vocês já sabem, como bons presbiterianos, nesse sentido aí eu vou usar a expressão, que esse texto aqui não está falando de defesa, mas de ataque. Uma boa exegese bíblica, uma boa hermenêutica, uma boa exegese, você percebe que principalmente aí o texto fala sobre ataque. É a igreja atacando. Entenderam? Por muito tempo falamos de defesa. Ela está implícita aí, mas o principal aí é ataque. As portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Daí elaboramos o tema para esta noite. A série em Atos continua. Na medida em que a igreja avança, as portas do inferno caem. Na medida em que a igreja avança, as portas do inferno caem. Entenderam agora? Na medida em que a igreja avança, as portas do inferno caem. Entendendo isso, vamos ler Atos 19 à luz desse texto de Mateus. Aí você vai perceber bem claro isso. Atos 19. Deixa sua Bíblia aberta em Atos 19. E você vai ler Atos 19 comigo à luz de Mateus. Na medida em que a igreja avança, as portas do inferno caem. Porque antes era assim que nós pregávamos. O inferno ataca a igreja, mas não prevalecerá. Não, a igreja vai atacar e as portas irão ruir. É isso. Agora vamos ler Atos 19 à luz disso. Na medida que a igreja avança, vamos ver agora a igreja avançando. Só que para você entender Atos 19 um pouco melhor, vamos de Atos 18, a partir do versículo 18. Atos 18, versículo 18, e a gente adentra Atos 19. O tema, na medida em que a igreja avança, na medida em que a igreja avança, as portas do inferno caem. Elas não prevalecem. Elas não ficarão de pé. Atos 18, 18, todos juntos? Paulo ficou ainda muitos dias em Corinto. Foi o tema de quinta-feira passada. Por fim, despedindo-se dos irmãos, navegou para a Síria, levando em sua companhia Priscila e Áquila. Antes de embarcar, rapou a cabeça em Secreia, porque tinha feito um voto. E o texto prossegue. Quando chegaram a Éfeso, notem, agora começa a entrar. Quando chegaram a Éfeso,
Paulo deixou ali Priscila e Áquila. Ele, porém, entrando na sinagoga, pregava aos judeus. Pediram-lhe que ficasse mais algum tempo, mas Paulo não quis. Ao se despedir, disse: se Deus quiser, virei visitá-los outra vez. E embarcando, partiu de Éfeso. E o narrador continua. Chegando a Cesareia, foi logo para Jerusalém. E tendo saudado a igreja, seguiu para Antioquia, prestação de conta. Havendo passado ali algum tempo, saiu novamente, não é? Saiu, atravessando sucessivamente a região da Galácia e Frígia. Agora grife na sua Bíblia, fazendo o quê? Fortalecendo todos os discípulos. Que trabalho lindo. Nesse meio tempo, agora Lucas abre um parênteses e diz assim: nesse meio tempo, chegou a Éfeso um judeu, natural de Alexandria, chamado Apolo, homem eloquente e poderoso nas Escrituras. Ele era instruído no caminho do Senhor. E sendo fervoroso de espírito, falava e ensinava com precisão a respeito de Jesus, conhecendo apenas o batismo de João. Notem isso. Apolo começou a falar ousadamente na sinagoga. Quando Priscila e Áquila o ouviram falar, levaram-no consigo e com mais exatidão lhe expuseram o caminho de Deus. Que narração linda essa aí, gente. Um doutorzão se deixando ser ensinado, guerreirão. Isso é muito lindo. O cara era fera, mas o conhecimento dele do evangelho era incompleto ainda. Quem ensinou Apolo? Quem completou? Áquila e Priscila. Os doutores também precisam aprender, gente. Coisa linda. Quando ele resolveu percorrer a Acaia, os irmãos o animaram e escreveram aos discípulos para que o recebessem bem. Lembre-se, a Acaia envolve Coríntios e tudo mais. Tendo chegado, Apolo auxiliou muito aqueles que, mediante a graça, haviam crido. Porque, com grande poder, convencia publicamente os judeus, provando, por meio das Escrituras, ênfase, que Jesus é o Cristo. Aconteceu o quê? Enquanto Apolo estava em Corinto, o sermão de domingo à noite, primeira carta aos Coríntios, primeiro capítulo. Aconteceu que enquanto Paulo estava em Corinto, lembra de Paulo falando? Um diz: eu sou de Apolo. Enquanto Paulo estava em Corinto, Apolo estava em Corinto, Paulo, tendo passado pelas regiões mais altas, chegou aonde? A Éfeso. Se Deus quiser, eu voltarei. Ele voltou para Éfeso, encontrando ali alguns discípulos. Perguntou-lhes: vocês receberam o Espírito Santo quando creram? Ao que eles responderam: pelo contrário, nem mesmo ouvimos que existe o Espírito Santo. Aí é um texto que gera uma certa polêmica entre os comentaristas. A questão do existir. Paulo perguntou: então que batismo vocês receberam? E eles responderam: o batismo de João. Paulo explicou: João realizou o batismo de arrependimento, dizendo ao povo que cresce naquele que viria depois dele, a saber, em Jesus. Eles, tendo ouvido isto, foram batizados no nome do Senhor Jesus. E quando Paulo lhes impôs as mãos, o Espírito Santo veio sobre eles, e tanto falavam em línguas como profetizavam. Eram, ao todo, uns 12 homens. Durante 3 meses, Paulo frequentou a sinagoga. Lembra aí, Carlos, a estratégia do homem? É isso aí que você citou recentemente. Mas onde falava ousadamente, discutindo e persuadindo a respeito, olha o tema dele: o reino de Deus. É sinônimo de evangelho, é sinônimo de Cristo. Mas como alguns deles se mostravam teimosos e descrentes, falando mal do caminho diante da multidão, Paulo se afastou deles. E levando consigo os discípulos, passou a falar diariamente na escola de Tirano. Era um filósofo da época. Paulo fez isso durante 2 anos, queridos.
De modo que todos os habitantes da província da Ásia ouviram a palavra do Senhor, tanto judeus como gregos. Deus, pelas mãos de Paulo, fazia milagres extraordinários, a ponto de levarem aos enfermos lenços e aventais do seu uso pessoal, diante dos quais as enfermidades fugiam das suas vítimas e os espíritos malignos se retiravam. E alguns judeus exorcistas ambulantes tentaram invocar o nome do Senhor Jesus sobre pessoas possuídas de espíritos malignos, dizendo: ordeno que saiam pelo poder de Jesus, a quem Paulo prega. Os que faziam isto eram 7 filhos de um judeu chamado Seva, sumo sacerdote. Mas o espírito maligno lhes respondeu: conheço Jesus e sei quem é Paulo, mas vocês, quem são? E o possuído do espírito maligno soltou sobre eles. Gente, que cena! Dominando a todos, e de tal modo prevaleceu contra eles, que nus e feridos fugiram daquela casa. Que surra, hein? Esse fato chegou ao conhecimento de todos os moradores de Éfeso, tanto judeus como gregos. Como consequência, veio o temor sobre todos eles, e o nome do Senhor Jesus era engrandecido. Deixa aí, volta aí. E o nome do Senhor Jesus era engrandecido. Na medida em que a igreja avança, as portas do inferno caem. Cristo disse: as portas do inferno não prevalecerão. Ela vai avançar e as portas do inferno não ficarão de pé. Aí vamos para Atos 19. E encontramos a igreja avançando na pessoa de Paulo, chegando em Éfeso. E o que acontece? As portas do inferno não prevalecem. Agora, Éfeso. Se você fosse consultor missionário de uma ajuda de missões, e a ajuda de missões te encaminhasse para fazer um mapeamento da cidade de Éfeso, para ver a possibilidade de plantar uma igreja lá, o que você diria ao voltar? Vamos! A cidade está aberta para isso. Ou você diria: não, gente, é loucura. Por quê? Se você chegasse lá, o que você encontrava lá em Éfeso? Além da cidade ser a capital da Ásia Menor, quanto a isso, beleza, maravilha, Paulo é estrategista. Além de ser a maior metrópole da Ásia, nenhum problema quanto a isso, por isso que Paulo foi lá também, ele é estrategista. Para aquela época, mais de 300 mil habitantes, era uma cidade grandiosa. Mas lá tinha um templo que foi tido como uma das 7 maravilhas do mundo antigo. O templo conhecido por 2 nomes. Qual é o nome? O templo da deusa Diana ou Artemis. Ou Artemis, dependendo da tradução. Estava lá. Uma das 7 maravilhas do mundo antigo. Se dizia à época que o percurso do sol, ao percorrer os céus, o sol se deparava com essa beleza. O templo da deusa Diana, a deusa da fertilidade. Como consequência disso, o negócio em volta de estátuas, de as bugigangas pagãs, era gigantesco. Ali tinha um trono de Satanás. O que você diria se você estivesse no lugar de Paulo e chegasse lá?
Preste bem atenção. Muito dinheiro rolava na venda das bugigangas pagãs, voltadas para a deusa Diana. A devoção era tão intensa à deusa Diana, a deusa da fertilidade, que vocês vão ler o texto em seguida, leu em casa, porque vamos passar umas 2 quintas-feiras nesse capítulo 19, eles provocando o servo de Deus. Viva a deusa Diana! Eles provocando mesmo. Teve lá um tumulto e eles... Viva a deusa Diana! Uma paráfrase aqui nossa. Eles eram devotos. E aí? Você toparia plantar uma igreja numa cidade dessa? Eu trago à tona essa realidade porque estamos vivendo numa época onde alguns especialistas em crescimento de igreja usam de critérios, às vezes, sociológicos, não são ruins de todos, mas parece até que é necessário que a cidade esteja aberta ao Evangelho ou não para se plantar uma igreja. Eu pergunto, a cidade de Éfeso estava aberta para o Evangelho? Estava não, gente. Está lá, uma das 7 maravilhas do mundo antigo, o templo da deusa Diana. E não estava lá de enfeite, não. Ela era adorada lá, queridos. Tinha os seus sacerdotes. Muita gente ganhava dinheiro com isso. Mas o que foi que Cristo disse a Pedro depois daquela linda confissão? Tu és Pedro, e sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Ela vai avançar, e as portas do inferno não ficarão de pé. Aí você encontra justamente Paulo chegando em Éfeso, e as portas do inferno sendo derribadas. Entendem, queridos? Daí o tema, na medida em que a igreja avança, as portas do inferno caem. Éfeso é mais um exemplo. Serve de referência para a primeira igreja presbiteriana não ter medo de sair e plantar igrejas em bairros difíceis da cidade. Em ter medo de pregar o evangelho para pessoas que muitas vezes olhamos para elas assim, mas é difícil pregar para aquela dali, prego nada. Ora, gente, quem era Saulo? Quem era Paulo? Quem era Paulo? Agora, elucidando esse tema, a partir de Atos 19, o que leva as portas do inferno a ruírem? O que foi que Paulo fez lá em Éfeso para que as portas do inferno ruíssem e uma igreja lá fosse plantada? É o que vamos encontrar aqui em Atos 19. O que foi que Paulo fez? E eu quero relembrar essas verdades com vocês, que vocês sabem. O que foi que Paulo fez em Éfeso para que as portas do inferno ruíssem? Para que as portas do inferno não ficassem de pé. E aí fica bem claro. O que foi, gente? O que é que nós encontramos lá em Atos 19? Bíblia aberta? Você pode citar de forma aleatória. Necessariamente não precisa elencar na ordem, não. Vamos lá? Até onde foi lido. Não precisa você elencar numa ordem, não. Você pode ser de trás para frente, de frente para trás. O tema é, na medida em que a igreja avança, as portas do inferno caem. É o que acontece lá em Éfeso. Mas o que foi que Paulo fez em Éfeso para que as portas do inferno não prevalecessem? O que foi que ele fez em Éfeso? Vamos lá, número 1, quer levantar a mão? Atos 19 aberto, Tereza Alencar. Isso faz parte, ótimo, Tereza Alencar. Não precisa ser numa ordem do texto, não. Passou 2 anos ali instruindo os discípulos. Quanto mais ele instruía, mais as portas do inferno estavam sendo
estavam ruindo, desmoronando. Boa, Teresa Alencar, está aí no texto. O texto diz isso? Ele passou 2 anos, 3 meses na sinagoga. Preste bem atenção, era uma estratégia do apóstolo Paulo. Ele chegava em Corinto, procurava a sinagoga, anunciava o evangelho. Alguns judeus criam, outros não. De repente, uma oposição, ele ia para os gentios. Estratégia dele. Na cidade onde ele chegava, ele procurava uma sinagoga, ponto de contato. Em Efésios é a mesma coisa. 3 meses na sinagoga. Em seguida, em virtude da rejeição ali, da instituição sinagoga, ele parte, ele pega aqueles que creram, e ao lado tinha a escola de Tirano. 2 anos, é isso mesmo, Teresa Alencar. 2 anos fazendo o quê? Em o nome do Senhor Jesus Cristo, ensinando a palavra. 2 anos com o Antigo Testamento aberto, porque a igreja ainda, naqueles tempos, não tinha a Bíblia completa, não. Daí a necessidade dos dons extraordinários, assunto para um outro momento. Ela tinha o Antigo Testamento. Filipenses escreveu um livro. Ele é um autor que hoje eu não mais o recomendo o Filipenses de hoje. Ele abraçou o progressismo em algumas áreas. Mas o Filipenses antigo, o Filipenses que estava de pé, que não tinha abraçado o progressismo, ele escreveu um livro, a Bíblia que Jesus lia. Qual a Bíblia que Jesus lia? O Antigo Testamento. Qual a Bíblia que Paulo lia? O Antigo Testamento. E, é claro, ele está ali agora também escrevendo cartas. Pedro escrevendo. O Novo Testamento está no processo de ser registrado. Por isso também os milagres. Próximo aqui nós vamos abordar isso. Aí, Teresa Alencar, não precisa ser na ordem. A ideia aqui é essa, não precisa ser na ordem. No sermão, às vezes eu faço isso, eu venho de trás para frente, eu venho de frente para trás. Às vezes começo do meio, às vezes vou para frente e vou para trás. De acordo com o que a homilética nos ensina, a ter um sermão sistemático, coeso, lógico. Eu quero chamar a sua atenção para uma coisa. Vocês entendem por que nós temos uma escola da fé toda quinta-feira? Vocês entendem que a reunião de doutrina, de oração e celebração da igreja não é porque nós não temos o que fazer, não, gente. Porque essa é a vontade de Deus. Fazemos aqui porque Deus concedeu à primeira igreja presbiteriana de Petrolina este maravilhoso espaço. Se não tivesse, seria num lugar alugado. Se não tivesse, seria numa residência grande. Se não tivesse, seria debaixo de uma árvore, mas a igreja ali se reuniria. Mas nós temos. Entende por que o nosso colégio pastoral, amorosamente, desafia a membresia, com exceção da obra de misericórdia e necessidade, a se fazer presente aqui às quintas-feiras? E as portas do inferno ruíram em Éfeso, também por conta do ensino. O evangelho sendo ali ensinado, a palavra, ele doutrinando os discípulos no Senhor, entendeu, Érica? E para a glória do Senhor, ler a palavra, explicar a palavra, aplicar a palavra. Daí o texto. 2 anos fazendo isso. Então valorize a reunião de doutrina da igreja, valorize a escola bíblica dominical, traga o seu filho, traga o seu adolescente, traga você mesmo. Como é que é, pastor? Eu não entendi. Traga você mesmo, porque muitas vezes a gente vem, mas a alma fica em casa. Que é isso, pastor? Aí agora não entendi, foi nada. Entendeu? Às vezes você vem, mas a alma fica em casa. Você está aqui com o corpo aqui, mas a sua mente está lá em Marte. Entendeu agora? Então traga você mesmo, inteiramente. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu, de toda a tua, de todo o teu. Traga você mesmo, alma e corpo e alma, sinônimo, alma e corpo e espírito e corpo, traga você mesmo. Traga a sua criança. Não, vou deixar meu bebezinho dormir, bichinho, o melhor lugar para o seu bebê estar, ainda que ele não entenda nada ainda, é na congregação dos santos, na presença do Senhor, adorando o Senhor. Quem aqui viu a foto de Samuel no grupo da igreja? Queridos, ali não é só para a gente rir, não, ali é para a gente se alegrar. Aquela criança vê na televisão o colégio pastoral da igreja orando,
O colégio pastoral, simbolicamente, estendendo as mãos. E o que é que ele faz? E o diácono Arthur me disse que é ele que chama o Arthur, é ele que chama a Tamires para levantar as mãos. E ai daqueles que não levantam. Eu fiz questão de compartilhar com a autorização do Arthur, viu? Fique tranquilo, por favor. Eu peço autorização para postar a foto até no grupo da igreja. Porque tem irmão que é tímido, tem irmão que não gosta, tem que ser respeitado. Assim como eu compartilhei a foto de Vinícius e Luana. Eu sempre peço autorização. Do café e Bíblia com o pastor ontem com eles. Uma das primeiras preocupações de Paulo é em que eles foram batizados, né? E a partir disso, tudo acontece, né? Olha aí a segunda. A primeira já viram, né? Excelente. A segunda, qual foi a preocupação de Paulo chegar lá? Se eles haviam entendido o Evangelho na sua plenitude. É isso aí, Rogério. Eles tinham andado um pouquinho, mas estava faltando. Estava faltando o Kairos no conhecimento dele, na mente dele, o Kairos de Deus. Eles tinham ciência do batismo de João, mas eles não entenderam que o batismo de João chamava para o batismo de Cristo, o Evangelho completo. Tem um autor aí lá de Curitiba, da igreja A Família dos que Creem, que ele escreveu um livro, o Evangelho completo. Pode ser redundante, mas é necessário o Evangelho completo. A gente não pode subtrair nada do Evangelho, não pode adicionar nada. Ele chega e encontra aqueles homens que já tinham o temor do Senhor ali. Mas eles perguntam, foram batizados? Não, a gente nem tem ciência aí de que ele desceu. Aí Paulo faz o quê? Anuncia para eles o Evangelho completo. Eles creem. E aí são batizados, automaticamente resididos pelo Espírito Santo. Ou seja, a preocupação do Paulo é com o Evangelho completo. O Evangelho completo. Agora, interessante que Paulo não chega com os dois pés nos peitos daqueles homens, não. Ele não diz assim, que absurdo. Não, ele percebe um gancho ali. Eles tinham um gancho ali. Não, a gente conhece o batismo de João Batista. Ah, é? Então vamos continuar agora? O Evangelho completo. O que é que diz Romanos 1,16, gente? Paulo está escrevendo para Roma, de Corinto. De Corinto, ele está escrevendo para a igreja de Roma, que ele desejava visitá-la. Aí no primeiro capítulo, a partir do versículo 16, ele faz uma afirmação extraordinária. E aí você tem que ler o que o Rogério citou, à luz desse texto. Quando ele pergunta, foram batizados no batismo de quem? Ele está preocupado com a plenitude do Evangelho, com o Evangelho completo. O que é que diz Romanos 1,16, gente? Leiam aí, força. Qual o horário? Porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. Primeiro do judeu e também do grego, porque ele sabe que salvação, o poder para a salvação é o Evangelho. O que faz as portas do inferno ruírem é a pregação do Evangelho. A pregação do Evangelho é uma pessoa. A pregação do Evangelho é Cristo. Agora entendam, Lucas usa o poder de síntese. Lucas usa a economia da narração. Ele não entra em detalhes. A hermenêutica bíblica e reformada não ensina isso. Ele não entra em detalhes. Ele vai lá no essencial. Carlos. Pastor, queria que o senhor esclarecesse aqui, porque a pergunta de Paulo aqui é se receber o Espírito Santo. Né? Porque o Evangelho é notícia, o Evangelho é saber da notícia, é saber como aconteceu. Né? Agora, se ele recebeu o Espírito, né? Aí, vamos dizer, aí teve a manifestação. Então, eu estou achando assim um pouco... Excelente. Já falei no início que é um texto que os próprios PhDs debatem entre eles.
Isso, esse texto aí, cara, é aquele texto que os PhDs passam dentro do tempo em seminário. Contudo, a base aí da hermenêutica bíblica reformada é a seguinte, por isso que dá pano para manga. Porque se eles não receberam o Espírito Santo, eles tinham conhecimento intelectual, mas não tinham conhecimento no coração. Ou seja, não havia ainda depositado sua confiança em Cristo. E por quê? Lá em Romanos, Paulo diz, quem não tem o Espírito Santo não é de Cristo. É uma das correntes interpretativas. Quem não tem o Espírito Santo não é de Cristo. Romanos 8. Bota aí Romanos 8, 9, salvo engano. Enquanto o prefeito Humberto fala aqui. E também tem, de repente a gente também pode pensar que ele pode ter perguntado aqui no sentido disso, vocês são de fato cristãos mesmo? Porque também como dá muito pano para manga aqui, né? E aí, lá no finalzinho do texto do verso 6, vai dizer que, impondo-lhe Paulo as mãos, desceu sobre eles o Espírito. Aí dá muito pano para manga, a pessoa perguntar, não, eles se converteram, mas depois foi que receberam o Espírito Santo. E a gente sabe que não é nessa ordem, né? É de imediato. Então, é por isso que eu acredito que Paulo aqui ele está dizendo, vocês se converteram de verdade, ouvindo apenas e tendo participado apenas do batismo de João? Isso. E aí, quando eles disseram que não tinham ouvido nem falar do Espírito Santo, foi necessário o Evangelho completo. Entendeu, Carlos? Boa fala, é uma das correntes teológicas, e é por isso, aí Carlos, onde entra o debate entre pentecostais e os não pentecostais. Porque os pentecostais pegam esse texto aí para defender que a segunda bênção, mas não é. Quinta-feira eu vou trabalhar o Pentecostes repetiu 4 vezes no livro de Atos. E você vai entender o porquê. Atos 2, Atos 8, Atos 10 e Atos 19, entenderam? Ele repetiu ali 4 vezes. Aí vocês vão entender por que Deus fez isso, inclusive Atos 19. Então, caso uma das correntes vocês receberam o Espírito Santo? Se não, então vocês não se converteram ainda. Foi o que falou. Olha o que diz esse texto aí. Vocês, porém, não estão na carne, mas no Espírito. Se de fato o Espírito de Deus habita em vocês. E se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Quando o Espírito Santo desce, Paulo ora, prega o Evangelho completo, eles creem, Paulo impõe as mãos, o Espírito Santo desce. E eles falam em língua e profetizam. Falar em língua e profetizar é o sinal externo de que agora o Espírito Santo habita neles. E por que tem que ser Paulo impondo as mãos? A autoridade apostólica. A autoridade apostólica precisava ser reconhecida pelos judeus e a autoridade apostólica precisava ser reconhecida pelos gentios. Entende agora? Isso é massa demais. A teologia reformada ela é muito maravilhosa. Não resolve todos os problemas, não, guerreiro. Repito, os PhDs bons mesmo de hermenêutica, como bem diz o prefeito Humberto, é pano para manga. Esse texto mesmo aí, pentecostais e não pentecostais brigam por conta disso. Mas o foco é o seguinte: vocês receberam o Espírito Santo, porque se vocês não receberam, vocês não entenderam o Evangelho completo, vocês não creram, vocês não se converteram. Aí Paulo prega o Evangelho completo, eles creem, conversão, recebe o Espírito. Atos 2:38, bota aí, boa pergunta, olha como é bom. Não precisa a gente correr, já vou encerrar também, porque a ideia não é exaustar vocês. Já são 21 horas e eu prometi ser sempre até as 9h20. Nós temos apenas 2 minutos. Atos 2:38, vamos ler junto aí. Olha, Pedro pregou o Evangelho completo, depois do Pentecostes. Aí a turma perguntou, o que faremos, irmãos? Ele responde, vamos juntos. Pedro respondeu, arrependam-se e cada um de vocês seja batizado em o nome de Jesus Cristo para a remissão dos seus pecados. Todos juntos agora. O dom do Espírito Santo. Então, quando Paulo pergunta àqueles 12 discípulos, está aí. E aí, uma regra de interpretação. A Bíblia interpreta a própria Bíblia. Quando você se deparar com um texto difícil, busque um texto mais fácil, que fale daquele assunto, para esclarecer o mais difícil. Beleza? Agora, o que eu quero aqui somar aqui é o seguinte, o que levou as portas do inferno em Éfeso perderem força, cederem?
O Evangelho. O Evangelho chegou lá. Quando Paulo pergunta, vocês receberam o Espírito Santo? Ele está perguntando, vocês ouviram o verdadeiro Evangelho? Gente, eu não posso perder essa chance não. Efésios 1, 13 e 14. Olha só a associação que Paulo faz do Evangelho com o Espírito Santo. Efésios 1, Efésios, primeiro capítulo, os versículos 13 e 14, por favor, para a gente encerrar, a hora já bateu aqui. Efésios, primeiro capítulo. Vamos ler juntos agora, vamos lá. Nele também vocês, depois que ouviram a palavra da verdade, o evangelho da salvação, tendo nele também crido, juntos, selo do Espírito Santo da promessa. Louvado seja Jesus Cristo. Então, para encerrar por hoje, vamos lá na próxima quinta e perguntem. Boas perguntas promovem o nosso conhecimento, promovem o nosso avanço no Senhor e para a glória do Senhor. O que fez as portas do inferno em Éfeso cederem? Pregação verdadeira do Evangelho. O Evangelho completo chegou lá. Por isso Paulo disse, não me envergonho do Evangelho, que é o poder de Deus para a salvação. E o que foi que Teresa disse? Teresa Alencar? Além disso, ensino contínuo, discipulado contínuo. O que é que diz Mateus 28? Ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado, eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Esta igreja vai continuar avançando e as portas do inferno não ficarão de pé dentro dela. Mas ela precisa continuar pregando o evangelho completo. E ela precisa continuar no discipulado contínuo. Valorize a escola da fé, quinta-feira. Valorize a EBD. Valorize o culto da noite. Valorize a palavra. Leia, 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 leia. Explique, explique, explique. Aplique, aplique, aplique e pratique. Leia, explique, aplique e pratique. Leia, explique, aplique e pratique. Dá uma cançãozinha aí, não dá? Leia, explique, aplique e pratique. Gravou agora? Eu só encerro se vocês gravarem na mente aí agora. Vamos lá. Leia, aplique, de novo. Leia, explique, aplique, leia. Olha a dancinha aí. Ó. Leia, explique, aplique e pratique. Porque também se não praticar, meu irmão, Cristo desse, a quem muito se deu, muito será cobrado. Que o Senhor nos abençoe. E até a próxima quinta, querendo o Senhor Deus. Avisos. Sábado já falamos. Ore pelos nossos irmãos. Vai ser lindo o trabalho lá. Vai ser uma bênção e vamos receber boas notícias aqui no domingo à noite. Isso, orem, orem, orem por esse trabalho lindo. Querido João, chega aqui. 2026 tem uma prática aqui que eu vou mudar e a igreja está madura para isso. A igreja está madura para isso. Nós somos família para isso. Olha, preste bem atenção. Quem vai casar sabe que não tem dinheiro para convidar todo mundo, não é verdade? Então, você tem que fazer um malabarismo para convidar algumas pessoas. E esta igreja tem maturidade para isso, graças a Deus. E como nós somos família, doravante eu vou anunciar antes quem vai casar e vou anunciar depois. Esse negócio de estar, eu não vou falar não, porque não, todo mundo aqui é maduro, no Senhor e para a glória do Senhor. Beleza? Então esse garoto bonito, que recentemente chamou o prefeito Humberto de vovô garoto, eu não sei por quê. Porque o cara não chegou nem a 40 anos, o prefeito Humberto não chegou nem a 40 anos ainda. Esse garoto aqui, bonito, vai casar, ele e Gabi, membro da igreja. Gabi está aí? Não. Então vão casar sábado. E eu terei o privilégio também de impetrar a bênção matrimonial sobre eles. E vai ser aqui na nave. Deus seja louvado. Ore por eles. Que o casamento seja uma bênção. E que venha filhos e filhos e mais filhos. E dediquem-os ao Senhor.
Orem por eles, orem pelos casais da igreja, orem pelos namorados, orem pelos aqueles que já noivaram, orem para que mais casamentos venham. E ore também, não insista, não perturbe as irmãzinhas nem os irmãozinhos. Ore também para quem quer um maridão, ore para quem quer uma esposa, mas é orar mesmo, não é tirar sarro, não é brincar. Ore também. Qual é o homem que não quer sua esposa? Então ore pelos homens que querem casar, ore pelas mulheres que querem casar. E se tem uma coisa que você tem aqui, é pastor que gosta de fazer casamento. Agora é no Senhor e para a glória do Senhor. Ok? E domingo aqui estaremos. Deus te abençoe, João. Sábado, hein, guerreirão? Está chegando. Fiquemos de pé, vamos orar. Domingo estaremos aqui na nossa escola bíblica dominical maravilhosa. E à noite, às 18 horas, pastor Bruno, obrigado, guerreirão. Tu és uma bênção, guerreiro. Nós amamos você aqui. Sua família também, família linda. Como é bom. Domingo quem estava à noite aqui era o sogrão, né? O presbítero guerreiro. Vamos orar. Presbítero Humberto, ore aqui, guerreirão. Encerra aqui este trabalho. Tem visitante aqui nesta noite? Visitante? Oh, mas é a primeira vez não, né? É a primeira vez. Como é bom tê-la aqui. Também é a primeira vez? Mora aqui. Ah, sua mamãe querida. Moram aqui na cidade? Prazer tê-las aqui, viu? Um recadinho bem especial para vocês da primeira igreja presbiteriana. Sejam bem-vindos em nome de Jesus. Somos uma igreja para frequentar, muito mais uma família para pertencer. E não vai ficar só nessa fala não, os irmãos vão procurar vocês, não vão sufocá-las, mas vão abraçá-las, tá bom? Não, ali não é visitante mais não, bora. Amém, vamos orar. Santo Deus e maravilhoso Pai, nós queremos, Senhor, te agradecer pela Tua palavra aqui lida, explicada, aplicada aos nossos corações segundo o Teu propósito. Muito obrigado, Senhor, pelo dom da vida, porque até aqui o Senhor nos tem ajudado, tem segurado em nossas mãos, e o que nós te pedimos, Pai, é que o Senhor continue segurando em nossas mãos. Nós precisamos de Ti, Senhor. O próprio Senhor disse, sem mim nada vocês podem fazer. É por isso que nós estamos sempre recorrendo ao Senhor, porque só o Senhor pode nos dar aquilo que nós necessitamos, a paz que vem apenas do Senhor. Ó Pai amado, eu te peço também a cada família aqui representada, estende as Tuas bênçãos sobre cada um, Senhor, e que o Teu nome seja sempre glorificado. Fica conosco, abençoa também, Senhor, quem vai para essa programação lá na Serra do Marinheiro também, a minha esposa vai, Carlos, Tereza, João, Jaqueline, ó Pai amado, também tem a Edneia com o Guilherme, seus filhos, ó Deus amado, que aquela programação seja uma bênção para a glória do Teu nome, que vidas possam ser alcançadas pelo poder do Evangelho, que nada resiste ao poder do Evangelho. A Tua palavra diz que as portas do inferno não irão prevalecer, porque o Teu Evangelho é o poder de Deus aplicado em nossas vidas. E é isso que eles vão fazer, ó Pai, aplicar o Evangelho do Senhor Jesus Cristo naqueles corações. Leva-os em paz, protege-os quando estiverem lá, e no retorno possam estar vindo também debaixo da Tua paz. Muito obrigado por tudo, Pai. Leva-nos em paz também nesta noite para os nossos lares e nos dá uma boa noite de sono para a glória do Teu nome. É o que eu te peço e te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Amém. Boa noite, queridos.